O diabetes é uma síndrome metabólica que ocorre por vários motivos, decorrentes da falta de insulina e ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose, o açúcar no sangue. Tenho diabetes, sou hipertenso e diabético. Porque muita gente sabe que tem diabetes, mas não assume, né? E eu era uma que não assumia, meus pés dormentes, minha mão dormente, a minha vista falhando, e eu nunca acreditei que eu tinha diabetes. Aí depois que eu fui fazer o exame, aí eu estou 6 anos fazendo tratamento. Diabetes é uma doença causada por uma deficiência na produção de insulina, que pode ser uma deficiência completa, que é o diabetes tipo 1, ou uma deficiência relativa, que é o diabetes tipo 2. A insulina é o hormônio que regula a glicose no sangue e é fundamental para a manutenção do bem-estar do organismo, que precisa da energia dela para funcionar. No entanto, altas taxas de glicose podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Nós temos vários tipos de diabetes. O mais comum na prática é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 ele começa mais na infância e na adolescência, enquanto que o diabetes 2 geralmente aparece em torno dos 40 anos de idade. O diabetes tipo 1 ele não é hereditário, ele é uma doença autoimune. O nosso próprio organismo desenvolve anticorpos para destruir as células do pâncreas que produzem insulina. E o tratamento aqui é só com insulina, porque o pâncreas não produz insulina. Já o diabetes tipo 2, ele acomete mais as pessoas a partir dos 40 anos de idade, são pacientes obesos, sedentários, que estão com a pressão alta ou com colesterol alterado. Neste caso, o próprio organismo começa a ter uma resistência à ação da insulina produzida pelo pâncreas. O tratamento aqui, inicialmente, além da mudança de estilo de vida, é feito com medicamentos orais. E se o paciente, com o passar do tempo, não conseguiu o controle, a insulina deve ser institucionalizada. Pessoas com diabetes tipo 2 não apresentam sintomas iniciais e podem manter a doença assintomática por muitos anos. No entanto, devido a uma resistência à insulina causada pela condição de saúde, é possível manifestar fome excessiva, sede excessiva, infecções frequentes, feridas que demoram a cicatrizar, formigamento nos pés e furúnculos. Pessoas com diabetes tipo 1 podem apresentar os seguintes sintomas: vontade frequente de urinar, fome excessiva, sede excessiva, emagrecimento, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito. O diabetes tipo 1, que é um diabetes mais raro, que ele acomete mais a infância e a adolescência, ele não tem relação com a hereditariedade. Ele está mais relacionado com uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo produz anticorpos contra o pâncreas e com isso o pâncreas deixa de produzir insulina. Porém, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que acomete em torno de 90% dos pacientes, esse diabetes ele é hereditário. Pra você ter uma ideia, se um dos pais for diabético tipo 2, a probabilidade do filho de ser diabético tipo 2 é de 40%. Se os dois pais forem diabéticos tipo 2, a probabilidade aumenta para 70%. Então, a hereditariedade no tipo 2 é bem frequente. Você conhece as campanhas de saúde pública? Elas são ações organizadas por profissionais da saúde, com o intuito de atender, prevenir e informar a população sobre determinada doença ou assunto pertinente para a saúde. No dia 14 de novembro, se promove o Dia Mundial do Diabetes, que visa mobilizar a população contra essa doença silenciosa. Eu adquiri essa diabetes faz uns 6 anos que eu estou tentando eliminar ela, mas não consigo, né? Mas eu estou bem, graças a Deus. Levei uma furada de prego, que eu amputei o dedo, por causa da diabetes, né? Se não tivesse nada disso, teria acontecido. Aí agora eu perdi o dedo, estou 5 meses operado. O diabetes,
que é uma doença silenciosa que mata muito brasileiro todo ano. Uma ação como essa é bem-vinda e deveria ter mais frequência em vez de uma vez a cada ano. O que aumenta a glicose seria os carboidratos simples. Então, o paciente diabético deve evitar doces de uma maneira em geral, não pode ingerir refrigerantes, tem que cortar, por exemplo, o pão, tem que usar pão mais integral, pão branco não, tirar mais o arroz, o macarrão branco, deve evitar farinha. O grande problema na nossa região é o açaí, porque o açaí também faz aumentar a glicose no sangue. Então, para isso, a gente pede para os pacientes comerem e tomarem o açaí, mas com aveia, porque como a aveia é fibra, diminui um pouco a produção da glicose. Por outro lado, quando se ingere o açaí com a farinha de tapioca, aumenta-se muito mais a glicose. E lembrar que no diabético, qual é o problema? O diabético tem uma dificuldade de colocar essa glicose para dentro da célula, porque ele produz menos insulina. Então, quanto mais glicose tiver na corrente sanguínea, maior os níveis de açúcar no sangue. O tratamento inicial do diabético é mudança de estilo de vida, que aí corresponde a atividade física e uma alimentação correta, associada a alguma medicação. A atividade física por si só, independente da quantidade de insulina que o indivíduo produz, ela joga a glicose para dentro do músculo. Então, a atividade física ela é imprescindível para o paciente diabético, recomendável em torno de 30 minutos 5 vezes por semana. Eu gostaria de lembrar os pacientes diabéticos, principalmente os tipo 2, que é o mais frequente, que quando o médico decide introduzir a insulina, não significa que seja o início do final da vida deles. Apenas porque a insulina é o medicamento mais potente que consegue controlar melhor os níveis glicêmicos. E esse é o tratamento melhor a ser adotado naquele momento. Então eles podem ficar tranquilos que a insulina é um tratamento como outro qualquer, que vai fazer com que a vida dele fique cada vez melhor e não pior como eles imaginam que possa ser.